Estamos aqui hoje com Luciana Improta, diretora de gestão da Engerform. Prazer recebê-la para essa conversa. Prazer é meu. Muito legal ver você aqui mais uma vez. Quais as teses preferidas do investimento imobiliário hoje da Engerform para gerar valor e também conseguir ter uma recorrência de resultado para os investidores que seja interessante? Bom, a Engerform, a gente tem dois setores, a asset da Engerform. Lembrando que a Engerform tem 5 unidades de negócios e a asset é a caçulinha. A asset ela veio para estruturar, né, trazer uma eficiência em termos de estruturação de negócios em sinergia com os negócios da Engerform, olhando também para as oportunidades de fora, né, do mercado. Então, especificamente, a gestora, a gente trabalha em dois setores, a gente atua em dois setores, que é infraestrutura e imobiliária. Então, são os dois setores que têm muito forte essa sinergia de expertise técnica dentro de casa, tá? Então, hoje nós temos 5 fundos sob gestão, 2 fundos, e aí eu vou falar um pouquinho do que está nascendo, que é um terceiro fundo imobiliário. Legal. E nós temos 3 fundos de infraestrutura. Então, infraestrutura voltada para o segmento de energia, tá? E infrasocial. E de real estate é uma tese voltada muito para o DNA e expertise de dentro de casa. Então, nós temos um fundo de renda, de lajes, que é um fundo patrimonial. E o ano passado nós estruturamos um fundo de desenvolvimento de escritórios no perfil boutique, em Pinheiros, São Paulo, são 3 ativos em Pinheiros. E tem uma técnica construtiva diferenciada aí, que é madeira engenheirada. Então, nós estruturamos ano passado e essa é uma tese no que eu comentei, que é uma oportunidade olhando para fora, mas não perdendo o DNA da casa, né? Então, nós estruturamos e captamos a mercado ano passado. Estamos caminhando aí com o desenvolvimento desses projetos via esse fundo de desenvolvimento boutique. A gente está sempre atento às teses. Especificamente, a gente sabe que o momento macroeconômico, né, é ele que determina o apetite do investidor e, consequentemente, o apetite do mercado. Então, a gente está sempre atento aí às teses e às oportunidades que o mercado traz, né, em termos de produtos a serem ali estruturados, né? Então, no momento que nós estamos de taxa de juros alto, né, um momento de inflação alta, e também fazendo ali um sounding sempre ouvindo, né, o tomador, investidor, crédito está muito forte, né, naturalmente, né, indexado à inflação, principalmente aqui falando de imobiliários CRIs, né, então esse terceiro fundo que eu comentei que está para nascer, é um fundo de CRI e ouvindo o mercado muito voltado num conceito, que é o que a pesquisa do mercado hoje traz, que é um conceito ali de renda fixa, né? Trazendo um risco bastante equilibrado, uma boa estruturação, um bom monitoramento e um fundo de prazo determinado, né? Então, ou seja, ele tem começo, meio e fim, atrelado ali à inflação, então, consequentemente, você traz ali um risco e retorno bastante alinhado. Legal. Então, está muito voltado à situação, sempre momento cíclico, né, do Brasil. Você pode dar para a gente alguma dica de quais são os critérios de seleção? Assim, o que é inegociável para vocês fazerem uma operação para... Acho que o primeiro ponto, a gente sempre quando vai estruturar, seja um veículo, um produto, né, a gente gosta muito de ouvir, né? Então a gente não é exatamente o que a gente deseja, mas principalmente o que a gente demanda, que a gente estrutura fundos para atrair investidores, né? E consequentemente a gente precisa entender qual é a atratividade para esse investidor no momento atual. Tá. Então a gente sabe que o Brasil ele é completamente uma montanha-russa. O ciclo imobiliário é completamente cíclico, né? Ciclos e contraciclos. Então, claro que a gente está sempre atento ao que a gente entende que seria o melhor produto ali a ser estruturado, mas a gente gosta de ouvir. Tem uma questão importante de governança, né? Na Engerform, a gente sempre alinha interesses, então, ou seja, tem o skin the game da Engerform em todos os nossos produtos, acho que isso é essencial, mostra o nosso alinhamento, a tese que nós estamos ali levando a mercado, né? Então, acho que esse é um diferencial. Transparência, né? Para os investidores, para o mercado. E a gente nunca vai estruturar um produto que não esteja dentro, de fato, do nosso DNA, do que a gente sabe fazer, né? A gente não vai se aventurar aí no mercado, então tem muitas oportunidades, mas a gente vai absorver as oportunidades que façam sentido para nós. E aí fazer um produto muito bem estruturado, né? Em termos de controle, em termos de governança, né? De transparência, isso para a gente é essencial.
De que forma essas teses de ESG influenciam na precificação ou no investimento ou na própria saída desses investimentos? A tendência é, naturalmente, o mercado ele vai absorver produtos com alguma premissa ali relacionado à questão de ESG. A gente tem esse DNA dentro de casa, né? Os nossos produtos que nós desenvolvemos e construímos, a Engeform construiu, tem a lista no LEED, enfim, tem certificações. Uma das maiores empresas, as unidades de negócio da Engeform é energia renovável, né? Nós temos um fundo de infrasocial, né? Então, infrasocial, habitação, educação, né? Então tem ali o quesito social importante. Então isso está dentro do nosso DNA aqui, dando alguns exemplos dos ativos que a gente pratica. Tá. E aí, quando a gente olha em termos de rentabilidade, enfim, de saída, como você comentou, e custo, especificamente vou dar o exemplo aqui, que é o que a gente estava falando, você trouxe da madeira engenheirada, ela acaba trazendo ali um custo um pouco adicional, né? Mas, consequentemente, especificamente essa tese, ela tem, como eu comentei, um prazo reduzido de obra. Tá. Então, com isso, você, né, tem esse impacto que você tem do custo maior, ele é imaterial perto do prazo que você ganha. Então, em termos de rentabilidade, é excelente, né? Isso não impacta. Então, tem uma questão, acho que na visão do investidor, que eu acho que naturalmente isso já vai fazer parte, faz ou já vai fazer parte da política de investimento. Mas, por um outro lado, acho que é importante a gente fomentar produtos, né, que tem esse viés sustentável. Com esse cenário de juros e com esse prazo aí, né, que a gente tem ano que vem eleição, alternância de governo, isso tem dificultado, apesar das teses bem específicas, tem dificultado muito a captação. Como é que vocês veem isso e qual a expectativa para os próximos, sei lá, 12, 24 meses? Sim. Esse ano foi um ano bastante desafiador. Na Engeform Gestão de Recursos, a gente tem estruturado teses focadas para investidor institucional, profissional. São teses mais voltadas para investidor nesse perfil, o qual hoje tem sido um pouco mais desafiador mesmo, você absorver esse recurso. Mas, assim, eu tenho muito otimismo, né, e acredito muito que boas teses e bons produtos têm bolso, tá? O mercado, ele é cíclico, né? Então, o mercado, ele sempre vai ter oportunidades de investimento. Então, seja hoje em termos de, olhando para o setor imobiliário ali, fundos descontados que têm ali oportunidades, ou até novos produtos que tenham ali um nicho específico, né? E ele consiga enxergar, eu acho que o investidor profissional institucional, ele consegue entender muito mais o risco e retorno do que, por exemplo, você ali tem um investidor de varejo, né? Então, consequentemente, ele vai entender que o mercado ele é cíclico, ele vai entender que se ele entrar lá na frente, ele pode estar perdendo a oportunidade, né, de ele ter um ganho de capital, enfim, um upside ali em termos do que foi investido. Então, a gente entende que tem um desafio, mas ao mesmo tempo tem bolso, tá? Tem investidor para bons produtos, para boas teses, para gestores que têm, como eu comentei anteriormente, transparência, governança, né, controle. Então, eu acho que hoje, né, a gente está num momento macroeconômico desafiador, mas a gente tem já uma tendência ali de queda, né, de taxa de juros. Então, é bacana em mercado de capitais, porque a partir do momento que você já tem essa possibilidade, essa expectativa de redução, você já gera um otimismo no mercado. Então, consequentemente, você já cria holofotes ali, de retomada de oportunidades ali, de negócios, de produtos, enfim. Então, naturalmente, a minha visão é que curto, médio prazo a gente retome. E aí tem que estar atento quais são os melhores produtos dentro do ciclo e contraciclo aí do setor. Legal. É cíclico e os ciclos não são curtos, né? São longos. Então também o momento de entrada e saída do investidor ele é essencial. Como é que você vê um fórum como o GRI Institute e um evento como o Brasil GRI ou todos os outros que a gente proporciona dentro do mercado da Engeform, dentro da atuação de vocês? O que vocês aproveitam e como que você vê a participação no GRI Institute? Um dos primeiros pontos que eu levei para a Engeform foi essa participação aqui no GRI.
Hoje nós somos 5 membros, então cada unidade de negócio tem ali um membro. E com toda certeza o GRI ele traz discussões de alto nível, né, com líderes de mercado. Acho que tem uma questão de network assim, que gera negócios e parcerias de longo prazo, né, e que é inevitável, né? Então é necessário, a base desse mercado é relacionamento, né? E aqui eu entendo que é o melhor lugar. Então eu impulsionei muito isso dentro da Engeform. Como eu comentei, somos 5 membros, estamos muito envolvidos e para a gente faz uma diferença muito interessante para os nossos negócios estar aqui.